a discussão dos motores V10. Será que a Fórmula 1 retornará aos magnificamente barulhentos motores aspirados que nos ensurdeciam magnificamente nos anos 80, 90 e 2000 até 2013? Pois é, de 2005 a 2003, 2006 a 2013, perdão, eram V8 aspirados, mas faziam barulhão também. O que aconteceu? O que está acontecendo? A FIA marcou uma reunião, FIA presidida por Mohammed Ben Sulayem, vocês sabem que está tentando a reeleição, marcou uma reunião para o Grande Prêmio do Bahrein, para o final de semana do Bahrein, para decidir aí questões envolvendo motores. O tema é extenso, eu vou precisar fazer um vídeo dedicado a isso, para explicar, tem muitos detalhes. Muita gente não sabe o que é eletrificação, que eletrificação não é motor elétrico. Eletrificação é ter componentes elétricos que ajudam na propulsão. Por exemplo, a eletrificação já começou na Fórmula 1 com os híbridos, né? Os carros têm um motor elétrico e ela vai progredir para 50% a persistir aí o regulamento que já está assinado e que as equipes já estão fabricando os motores, né? Então eu vou fazer um vídeo explicando detalhes, os prós e contras, etc. No momento, a gente tem a FIA querendo levantar essa pelota e a gente não sabe exatamente se o Sulayem resolveu partir com essa sozinho, se o Domenicali está falando para o Sulayem, vai nessa que eu te apoio, e te apoio na reeleição, e te apoio na pauta. Tem uma série de camadas aí, e a gente sabe que algumas fabricantes são contrárias à vinda, à volta, na verdade, dos motores V10 aspirados, ou V10 que sejam turbos. Enfim, isso é indiferente a essa altura. Por quê? A Audi é uma delas, que está fabricando motores e assinou para entrar na Fórmula 1, tendo em vista o regulamento que foi combinado, e agora, se mudarem o combinado, ela não vai ter nem motores para correr no ano que vem. Vai ter que pedir emprestado, comprar motor de alguém, o que seria muito chato para ela, porque ela vai comprar motor de quem? Da Mercedes? Como que ela vai explicar isso no mercado interno dela na Alemanha? Tipo, não, eu sou a Audi, mas eu uso motor Mercedes na Fórmula 1. Não é verdade? Quem mais que ela poderia fazer? Ela poderia comprar os motores da Ferrari, ela poderia comprar os motores... Ela já anda, né, com motores Ferrari, na Sauber atual, Sauber, futura Audi, já usa motores Ferrari, mas nesse tempo aí, até vir o V10, ela não teria motores. E ela vai... Como é que ela vai explicar para os seus acionistas a fortuna que já gastou até aqui? Fala assim aí na casa de 150 milhões de euros para fazer os motores, e vir e falar, então... Esses caras aí com quem a gente assinou para correr, mudaram de ideia. E a gente acha ótimo, né? Então, você tem que lembrar que tem dinheiro de acionistas envolvido, tem dinheiro, tem votação em conselho envolvida, etc. Outra, que está gastando uma bala para fazer e dizem que não está se dando muito bem nisso, é a Red Bull Powertrains com apoio da Ford. A Ford topou vir nestas bases. Se mudar as bases, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, tem muita coisa sendo discutida, a resistência das fabricantes, e por outro lado, a Fórmula 1, você pode estar se perguntando, por que o Domenicali estaria incentivando, poderia incentivar por baixo dos panos o Sulayem aí na frente? Porque hoje, a Fórmula 1 é muito dependente das fabricantes de motores, que querem eletrificação, ou seja, desenvolver recuperação de energia, bateria, turbo, esse tipo de componentes que são necessários para ter uma maior, uma maior eletrificação, que não é motor elétrico puro, como da Fórmula E. E se você não sabe do que eu estou falando e não vai dar para explicar aqui, eu vou entrar nessa minúcia do que significa isso, temas de eficiência e etc. Por isso que precisa ser um vídeo detido sobre isso na terça-feira. Mas as fabricantes querem isso. Inclusive a Fórmula 1 pensou nesse regulamento que entraria ou entrará em 2026 para progredir na eletrificação, porque se ela ficasse parada no tempo, na regra de 2014, talvez em algum momento outra categoria oferecesse, como o WEC, mais campo para pesquisa e mais campo para evolução e desenvolvimento desse tipo de coisa. E aí a Fórmula 1 falou, quer saber? É melhor a gente ir na frente. E ela foi na frente, tanto que está oferecendo aí uma eletrificação maior, 50-50, 50% vindo do motor de combustão interna, 50% vindo de motor elétrico, de 2026 a 2030, depois só Deus sabe como será o regulamento. O que acontece? Com isso, a Fórmula 1 é dependente da vontade das fabricantes. E no momento, por exemplo, em que uma guerra comercial está no horizonte
e já está acontecendo entre Estados Unidos, China, União Europeia e etc., e também quedas de vendas de carros de todas as fabricantes principais do mundo e etc., da ordem de 20% a 30%, quando os resultados dão uma piorada, a primeira coisa a se cortar é essas corridas totalmente supérfluas aí. Pesquisa, a gente tem departamento aqui de pesquisa. É isso que o investidor, que o financeiro dirá. E a Fórmula 1 pensa, aí na mão da Liberty, gosta das fabricantes aqui, a gente faz tudo para agradar as fabricantes, mas a verdade é que se um dia as fabricantes resolvem ir embora, a gente está a pé. E a Fórmula 1 correu esse risco em dado momento ali em 2010, 11, 12, quando correu o risco, quando esteve perto de ter duas fornecedoras de motores, Ferrari e Mercedes, porque a Renault entrou no regulamento em 2014, entraria na discussão, mas já sabia que perderia, porque a Renault vinha fazendo bons motores para a Red Bull de Vettel, né? 2010, 2011, 2012, 2013. E aí, quando veio bater o martelo nesse regulamento, a Renault começou a chiar e a Fórmula 1 pensou, a gente já precisa pensar num próximo regulamento que atraia a Volkswagen, por exemplo, que teve muito perto de entrar para 2014 e não entrou, para a gente não ficar tão dependente de poucas fabricantes, porque as fabricantes vão embora, a gente vira uma liga de dois motores, vai ser ruim. E hoje a Fórmula 1 pensa na mesma coisa, tipo, e se a gente for na direção de motores menos complicados, combustível 100% sintético e incentivar a volta de fabricantes independentes de motores? Você lembra lá atrás? A gente tinha, se você não lembra, não tem problema, tem muitos jovens hoje em dia que não viveram essa época. Motores de John Judge, motores de Brian Hart, a Cosworth, eram fabricantes independentes de motores. A Cosworth até tinha um apoio financeiro da Ford ali, etc., mas eram fabricantes independentes de motores, né? A gente não tem mais isso na Fórmula 1. Então, isso pode ser a Fórmula 1 querendo dar um passo atrás para dar dois para frente, para garantir seu futuro, ou para garantir que não seja pelo menos tão dependente das fabricantes. É um cavalo de pau? Ainda não é um cavalo de pau, mas se resolver adiar o regulamento de 26 para 2028, 29, 30, ou suspendê-lo completamente, será um cavalo de pau. E não nos esqueçamos, que eu não me esqueço, não precisa me lembrar, eu fui um dos que falou, e ainda acho improvável que isso aconteça. Por quê? Porque você contrariaria interesses, por exemplo, da Audi ou da Ford, que foi para a Red Bull Powertrains. E tudo que a Fórmula 1 tenta fazer é trazer mais fabricantes para que eles não sejam tão fortes isoladamente, porque lá em 2012, 2013, uma Ford, uma Ferrari, uma Mercedes, uma Ferrari ou uma Renault detinha 1/3 da força de fornecimento de motores. Quando você tem 5, 6 com a vinda da Cadillac, é melhor. Então, pode ser aí um movimento todo esse para acontecer, só que aí isso custaria a vinda da Audi, que demorou tanto tempo para topar vir, e quando topa, tá perto de entrar, pode ser que fale, então, desse jeito eu não brinco mais. Há contratos, há documentos, nenhuma das soluções postas à mesa, e no vídeo eu vou correr sobre todos os cenários, agrada 100% de todos. Porque aí a Ferrari não gosta de um, a Mercedes não gosta de outro, a Red Bull não quer esse aqui, a Audi fala, se for assim também não quero. Então tem muita coisa para acontecer. Beleza? Mas isso está sendo discutido. A gente não sabe em que nível a coisa é, mas a Fórmula 1 e a FIA tem, então, tá bom, vamos ouvir então os fabricantes, vamos ver como é que é o cenário, porque também os fabricantes estão se queixando da dificuldade técnica de colocar essas geringonças para funcionar. Mas vou entrar nesse tema, como eu falei, a fundo, num vídeo dedicado, que vem na terça-feira, sem ser essa, na outra. Terça-feira que vem, agora, é dia 8/7, na terça-feira, dia 15 de abril.